Olá, mulheres positivas! Hoje eu recebo uma mulher absolutamente inspiradora. Ela é administradora, publicitária e especialista em saúde mental. Ela é sócia fundadora da Gataz Health. Karina Oliva, seja muito bem-vinda a Mulheres Positivas. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui no seu programa e poder estar trazendo esse tema tão relevante e estigmatizado nos dias de hoje. Estigmatizado, você usou uma palavra poderosa e você tem toda a razão. Por que será que existe esse estigma com esse conceito? O estigma da doença mental vem, acho que desde os tempos antigos, né? A origem da palavra estigma, antigamente, quando os ladrões na Grécia roubavam, existia uma ferramenta que eles eram carimbados na testa e essas pessoas ficavam estigmatizadas, onde eram ladrões, enfim. E hoje a doença mental traz esse estigma porque é isso, né? Você fala, a pessoa, eu tô com depressão, eu tô com alguma crise de ansiedade, a pessoa fala, não vou no psiquiatra, porque é coisa de louco. Besteira. Porque é fraqueza, porque é preguiça. Então, um dos nossos trabalhos mais importantes é o combate contra o estigma e o preconceito. E a melhor forma de lutar contra o estigma e o preconceito é a informação, né? Então, quando você tem uma informação com qualidade, você consegue aproximar a pessoa do tratamento. Bom, adorei já esse começo. Mas me conta, você se formou em administração, depois fez uma pós em publicidade e há 10 anos resolveu empreender e fundou a Gataz Health, foi isso? Foi isso. Na verdade, a vida sempre me colocou próxima dos desafios da saúde mental. Eu tive uma vida bastante desafiadora nessa questão e sempre tive um talento, um dom e gostei de cuidar das pessoas, né? De ajudar as pessoas. E quando essas adversidades aconteceram na minha vida, parte delas, a saúde mental, foi determinante para que as pessoas se recuperassem e seguissem a vida. E importante dizer que as que não tiveram resistência a um tratamento, refizeram a vida, seguiram em frente, são bem-sucedidas. E as outras que tiveram preconceito, não quiseram se tratar, perderam grande parte da vida, né? E aí, num determinado momento da vida, quando a minha filha nasceu, e aí essa vida de agência era uma loucura, eu falei, não, agora não quero mais trabalhar em agência, nessa correria, né? E aí teve uma situação na família onde eu tive que, de novo, estar presente para ajudar uma pessoa. E nessa ocasião eu conheci o professor Gataz, que é a maior autoridade em psiquiatria hoje no Brasil e no mundo. E, enfim, e aí nessa situação adversa eu acabei conhecendo ele, essa pessoa levei para tratar com ele, enfim. E comecei a olhar o mercado dos afastamentos de saúde mental. Enfim, ali no cotidiano do dia a dia. E eu comecei a ver os números, que eram absurdos, os números há 10 anos atrás. Divide alguns números pra gente. Fabi, o maior custo de uma empresa depois da folha de pagamento é o plano de saúde. A má utilização do plano de saúde, as pessoas vão em pronto-socorro indevidamente. Uma pessoa que tem um diabetes com depressão, que são as comorbidades, aumentam em até 450% o custo de tratamento de uma doença. E isso, no final, se reflete na sinistralidade. Por isso que os nossos reajustes são infindáveis, né? Então, quando você tem se você busca uma ajuda para uma depressão, uma ansiedade, alguns transtornos mentais comuns, você consegue melhorar muito mais rápido de outras doenças e não ter essa utilização indevida, além de poupar o sofrimento da pessoa, né? Entendi. Então, você trabalhava na agência de publicidade, teve sua filha. Quantos anos ela tem? 18. 18. E você decidiu que chega dessa vida, quero ter uma rotina mais tranquila. E você se deparou com esses números. Na época, eu tive um burnout e não sabia que era. Né? O burnout ainda não era essa coisa tão divulgada, né? Mas eu tive, e nessa época eu resolvi parar. E foi quando, mais uma vez, a vida me colocou
para ajudar uma pessoa da família muito próxima numa situação crítica de saúde mental. E aí, convivendo nesse meio, eu comecei a olhar os números e a estudar o segmento, e os números eram impressionantes, né? Tinha um estudo da Febraban, vários outros setores, onde a saúde mental tinha um impacto muito grande na produtividade, no absenteísmo, no presenteísmo, que é quando a pessoa vai trabalhar e não produz, ela está ali impecável, mas não tem a produtividade. E tudo isso você consegue transformar em números e calcular o custo da saúde mental para uma empresa, né? E foi quando eu olhei aquilo e acabei achando fascinante. E aí, conversando com o professor Gattas, falei, qual que é o seu sonho, né? Ele falou assim, olha, o meu sonho é tornar o diagnóstico psiquiátrico universal. Porque, de fato, você vai no psiquiatra? Eu não ia no psiquiatra. Meu ginecologista, meu clínico sempre me deram ali um antidepressivinho em pós-parto, outro que não sei o que para dormir. Assim, a gente não tem essa cultura e esse hábito de procurar um especialista e não um psiquiatra, né? Então, um diagnóstico, uma pessoa sem diagnóstico é uma pessoa sem tratamento. Então, o propósito do professor Gattas era tornar o diagnóstico universal, onde todo mundo pudesse ter o seu diagnóstico e poder ter, consequentemente, um tratamento. E eu, vendo o mercado enorme pela frente, naquela época não tinha pandemia, era tudo um preconceito muito grande. E aí nós resolvemos montar a Gattas, que basicamente é uma empresa com uma tecnologia, um software, onde todas as escalas diagnósticas validadas cientificamente são com inteligência artificial, você consegue preencher e ter o seu diagnóstico em torno de 10 minutos. O diagnóstico tem mais de 95% de acurácia e você consegue ter o seu diagnóstico dos transtornos comuns, ansiedade, depressão, abuso de substância, transtornos alimentares. Quando as empresas estendem o programa para dependentes, você tem para déficit de atenção, autismo, enfim, é uma lista enorme de diagnósticos. E com isso você sugere um tratamento, né? No caso da empresa hoje, Fabi, a gente tem aí, inclusive, uma nova lei, né? Que, na verdade, ela é uma atualização da NR1, que é a norma regulatória que o Ministério do Trabalho fez essa atualização. As empresas seriam autuadas esse ano, 2025, e vão passar a ser autuadas em 2026, onde as empresas vão ser obrigadas a cuidar da saúde mental dos colaboradores. Olha que coisa maravilhosa. Para você é maravilhoso isso. Olha, o mais maravilhoso é, assim, de verdade, há 10 anos atrás, a gente chegava numa empresa para falar de saúde mental, era um negócio que você não faz ideia. Hoje não, hoje a saúde mental ela entrou na cultura da empresa, né? A gente virou um meio onde a gente transforma os ambientes de trabalho em ambientes promotores de saúde mental e não detratores de saúde mental. Você tem como fazer isso. Então, você consegue melhorar a produtividade, as pessoas ficam mais felizes, a empresa tem um custo menor, um resultado melhor. Enfim, tem um propósito por trás de tudo, né? Aí eu vejo que lá atrás, aquilo que eu fazia de formiguinha, pelo meu pai, pelos amigos, por familiares, hoje a gente consegue fazer para milhões de pessoas. E você acha que, de alguma maneira, hoje a depressão aumentou? Você tem a sensação que as redes sociais e as telas deixaram as pessoas mais ansiosas, mais deprimidas? Como é que você enxerga? Porque há 10 anos atrás, quando você começou, era uma realidade completamente diferente da realidade hoje. Fabi, os números e as estatísticas dizem isso, que aumentaram. Mas nós, na empresa, eu tenho, particular, um recorte nisso. Eu acho que sim, aumentou, mas não tanto, porque o próprio preconceito, ninguém falava disso antes. Você vê os afastamentos, isso é tudo subnotificado. Ninguém está ali afastado por saúde mental. Você está afastado por várias coisas, mas você não tem o diagnóstico. Então, quando a gente fala que aumentou, talvez não é que aumentou tanto, é que você descortinou o assunto e hoje você fala que você teve uma depressão ou que você teve um burnout. Então, eu acho que existe uma linha tênue que separa um pouco esses números aí. Eu não acho que tenha... Acho que aumentou, mas não tanto quanto
quanto se diz. Entendi. Eu acho que as pessoas se identificam mais com isso. E para quem está em casa e desconfia que está passando por um burnout, o que eu tenho que ter para eu entrar nesse diagnóstico? Eu tenho que o quê? Desmaiar? Dormir, não conseguir dormir? O que prescreve? Quais são as definições e as sensações de uma pessoa que está burnoutando? Fabi, olha só, a diferença do burnout e da depressão é que na depressão você tem um sintoma, uma característica chamada anedonia. Anedonia é a falta da capacidade de sentir prazer. Já no burnout, você tem a capacidade de sentir prazer, porém fora do trabalho. Então, de segunda a sexta, você tem ali aquela sensação de exaustão, de fraqueza, de pilha fraca, sem motivação, você vai se arrastando. Mas no final de semana, você ainda consegue ter prazer com a sua família, com seus filhos. Então, você ainda tem prazeres na vida. Né? O burnout ele é centrado no ambiente de trabalho, enquanto que a depressão, não. A depressão, você não consegue ter prazer com a intensidade que você teria. Né? E não necessariamente, Fabi, a depressão, você precisa estar chorando, você precisa estar jogado no sofá. Não. A gente vê inúmeros casos de pessoas ótimas, como a gente, com uma depressão ansiosa, que está ali trabalhando e essa pessoa... Você nunca vai dizer que ela tem uma depressão. Às vezes é silencioso. Mas a maioria é silenciosa. O que você vê é a ponta do iceberg. O que está aqui é um monte de gente prejudicando os seus relacionamentos afetivos, o seu relacionamento na escola, no desempenho escolar, a sua atuação como educador, como professor, como atleta. Então, assim, as pessoas estão atuando e elas estão deprimidas. Então, assim, você pode estar aqui, você pode estar com a pressão alta, com diabetes. Eu posso estar com uma situação de ansiedade onde, para uma crise de hipertensão, você toma um remédio. Enquanto que para uma depressão, para esse ponto, a pessoa não se trata. E aí vira aquele sofrimento, a pessoa não rende tudo aquilo que ela poderia render. E é uma judiação, porque depois de 10 anos a doença vai agravando. E aí quando a pessoa busca um tratamento, olha o que ela já perdeu na vida. Não volta, entendeu? Maravilhoso. Nosso tempo, nosso bem mais precioso, não vamos jogá-lo no lixo. Já voltamos no segundo bloco para a gente falar mais sobre esse tema maravilhoso, sobre a Gataz. Eu quero saber tudo que você tem feito nas empresas, já. Ah, isso é legal. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já, não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com ela, Karina Oliva, que está dando uma aula sobre saúde mental e empreendedorismo. Falando sobre empreendedorismo, tem uma pergunta para você que eu vou aplicar para a minha empresa também. Assim como eu, tem muita mulher que está nos assistindo, que são mulheres que são empresárias, empreendedoras, que têm equipe, que têm time e, é claro, que se preocupam com a saúde mental dos seus colaboradores. Agora, minha pergunta é, que critério que nós, empreendedoras, precisamos, assim, sine qua non, fundamental, Karina. Fabi, se você fosse me dar um conselho agora, Fabi, para você contratar uma empresa, uma consultoria, um apoio, uma Gataz Health, qual que tem que ser o critério para eu escolher com precisão a empresa que vai me apoiar para colaborar com a felicidade dos meus colaboradores? Que não é só felicidade, né? Com o bem-estar, com a paz, com o equilíbrio, muito mais do que, né, só a felicidade. É um 360, né, na saúde mental. Fabi, sua pergunta é maravilhosa. Eu tenho certeza que é a dúvida da maioria das pessoas. O critério, independente
de ser a Gataz. Eu acho que assim, a Gataz nem conseguiria atender todas as empresas do Brasil, mas o principal critério é a qualidade. Saúde mental é coisa séria e não dá para você contratar um serviço de saúde mental por preço. Preço não pode ser um critério. Você precisa ter qualidade, né? Então, assim, qual é a formação dos profissionais que vão atender? Tem nível de especialização? Tem título de especialista? Quanto tempo tem de consultório? Né? Qual é a metodologia? Qual que é o método? Como é que o resultado é aferido? Gosto. Porque quando você atende, você coloca a psicoterapia no varejo, como é que você vai... Você está ali apagando incêndio, né? Você está ali um rent-a-friend. Então, qual é a linha de tratamento? Né? Quando é que você vai saber se o tratamento é medicamentoso ou é psicológico apenas? Porque senão você vai ficar 10 anos fazendo terapia. E qual que é a ideia? É você estabilizar o colaborador, o indivíduo, para que ele produza e para que ele tenha um resultado. Então, dentro da psicologia, você tem muitas linhas. Você tem Jung, você tem psicanálise. O que funciona, e a única que é cientificamente comprovada, é a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC. No Brasil, você não tem milhares e milhares de profissionais formados em terapia cognitivo-comportamental. Então, é muito importante saber a formação acadêmica e a experiência dos profissionais. E não adianta você ter módulos separados, você precisa ter um ecossistema. Então, você faz ali primeiro um diagnóstico e um mapeamento das áreas, né? Onde estão as prevalências dos transtornos emocionais, em quais áreas da empresa? Depois que eu faço esse mapeamento, aí eu falo, bom, então aqui eu tenho um risco maior de burnout, aqui eu tenho um risco de suicídio, aqui eu tenho um risco baixo, aqui eu tenho uma produtividade alta. Então, você faz um plano de ação e você implementa ali, tratando o indivíduo e o ambiente. Não adianta eu tratar a Fabi e a Fabi chegar aqui e o ambiente continuar tóxico, que são os riscos psicossociais. Então, o que a gente vai fazer? Você vai treinar as pessoas, você vai sensibilizar as pessoas, você vai capacitar esses líderes, porque, Fabi, o que mais tem são líderes que são técnicos e muito bons no que fazem, e aí eles vão sendo promovidos. E aí, a Fabi, que é apresentadora, chega num cargo de liderança, deixa de ser apresentadora, chega num cargo de liderança. E cadê a formação da liderança? Como é que ela vai identificar se um colaborador está com algum sintoma? Como é que ela vai falar com ele? Como é que ela vai abordar essa pessoa? Então, o que a gente vê muito nas empresas é essa falta de engatar um módulo no outro. Né? Hoje está tudo muito verticalizado, as empresas e os serviços estão muito especializados. Então, o importante é você ter a qualidade no serviço e uma sequência nesse ecossistema. Então, você mapeia, você trata, você interfere no ambiente e depois você mede. Então, quando você tem isso, você consegue, de fato, calcular o retorno do investimento, o aumento da produtividade, né? E tem hoje uma escala que a gente tem, que só nós temos, que com o nosso banco de dados, que foi ficando enorme, a inteligência artificial é uma coisa fascinante, né? Nós criamos hoje um índice de felicidade da empresa. Então, no começo, a gente fazia o diagnóstico de doença, de depressão, de ansiedade. Hoje, não. Hoje, a gente já consegue inverter a roda e a gente faz o diagnóstico qual o índice de felicidade da sua empresa. Meu Deus, e como é que eu faço para implementar uma coisa dessa na minha empresa? Eu quero, no Mulheres Positivas, eu quero saber se essas pessoas estão felizes ou não comigo. Imagina se sai tudo triste. E aí, como é que você faz isso? Você vai preenchendo lá? Isso é um algoritmo que você vai preenchendo e aí cruzando com a inteligência da nossa base de dados aí, de mais de 350 mil colaboradores que já preencheram, a gente criou esse corte. Então, tem ainda um estigma, né, que a empresa se fala, não quero saber quem está doente, o que eu vou fazer? Mas
você acaba fazendo a mesma coisa, começando pela outra ponta. Vamos ver o índice de felicidade, como é que tá? Então, é isso, Fabi. Mas, olha, de novo, o treinamento da liderança e a capacitação dos profissionais é uma coisa, assim, determinante. Desculpa eu te cortar. Diga. A gente tem um módulo de mentoria e nessas mentorias aparece muito, assim, as pessoas que falam eu não quero estar aqui onde eu estou, eu não quero essa promoção. Eu gosto muito do remuneração, mas eu não quero ter essa atividade dessa liderança. Então, assim, a pessoa não quer ser esse líder, ela quer fazer aquilo que ela está fazendo, né? Ela ama fazer aquilo. Então, tem muito desse desenvolvimento que a pessoa não aprendeu lá atrás, né? Quando você diz ter os módulos bem desenhados, você quer dizer que alguma pessoa que está ascendendo na carreira, eventualmente pode ser boa trazer um resultado financeiro, mas no final do dia não tem um cuidado com o time, não tem uma inteligência emocional, às vezes é tóxico. Não é nem que ela não tem a formação para isso, e aí você pode desenvolver. Então, quando você contratar um programa de saúde mental, não adianta você contratar só um treinamento de liderança. Porque aí você vai dar o treinamento de liderança e a pessoa às vezes não está bem. Então, é importante você ter um programa compacto, porém com diagnóstico, mapeamento, tratamento e intervenção no ambiente. Então, você tem lá desde treinamento de resiliência até como liderar, como identificar, como persuadir. Né? E engraçado que, com tanto conteúdo, a gente acabou evoluindo para uma academia. Né? A Gataz faz e agora ensina. Então, nós lançamos agora, recente, a Academia Gataz Academy, onde a gente tem toda essa formação em cursos, especializações, pílulas, módulos, porque às vezes você está com alguma necessidade, você vai lá e faz um cursinho ali. Maravilhoso. É para o cliente final. Para o cliente final. Agora a gente está com as empresas ainda, né? As empresas, grandes empresas, estão montando as suas próprias academias para os colaboradores, e a ideia é a gente fazer para as empresas e para o público final também. Maravilhoso, eu quero fazer esse curso. Já vou te dar um acesso. Inclusive, e Karina, me conta uma coisa. Existem pesquisas que dizem que as mulheres estão exaustas, estão cansadas, estão burnoutadas, sobrecarregadas. O que você pode dizer sobre esse recorte? Número 1, você acha que isso é verdade? Essas pesquisas são reais? E, em segundo lugar, se sim, por quê? Fabi, eu acho que sim, que é verdade. Eu acho que, principalmente nos grandes centros, né? Eu acho que essa cultura do empoderamento, da produtividade, virou um negócio muito, muito tóxico, né? Eu que trabalho com isso, às vezes eu olho para o lado, eu falo, mas como é que eu não estou dando conta, né? E eu acho que as pessoas precisam ser mais de verdade, eu acho que elas precisam tirar as máscaras, acho que elas podem ser mais emocionadas sim, elas podem falar que não aguentam, que não dão conta, porque no fundo está todo mundo igual e está todo mundo exausto, mas fica aquela questão. E quem está bem hoje não vai estar bem amanhã. Né? A vida é a impermanência da vida. Né? Então, eu até vivi uma situação outro dia onde uma pessoa falou, olha, minha vida está muito bagunçada, eu tenho mais 2 anos, uma vida muito difícil, eu não dou conta, eu não consigo entregar. Eu falo, gente, mas onde a pessoa acha que daqui 2 anos vai estar tudo em ordem? Não vai estar tudo impermanente, vai estar um caos igual. Então, acho que acho que as pessoas estão assim e eu acho que não tem problema nenhum falar que não está e assumir a vulnerabilidade, que está todo mundo igual. Deixa uma mensagem, então, para as mulheres que estão te assistindo e estão fingindo que estão tudo bem, mas que não está nem um pouco bem no final do dia. Gente, no final do dia está todo mundo igual. Eu acho que no final do dia precisa pedir ajuda. Eu acho que não tem problema nenhum você ter um momento de tristeza, de fraqueza, não é vergonha para ninguém. Todo mundo passa por isso, não é, Fabi? Com certeza. E eu acho que a força da mulher e do indivíduo está em realmente mostrar que está fraco naquele momento.
Então, acho que é isso. Acho que é não ter vergonha e pedir ajuda, assim, reconhecer, fazer o diagnóstico, tratar, cair, levantar e seguir. Cair, isso levantar que importa. e seguir, amo. Pô, então, um relato meu. Eu tô com muito sono hoje, mas eu estou muito feliz em estar aqui. Mostrar vulnerabilidade, né? Total. Sono a gente tá, mas a gente tá aqui feliz e muito grato pela oportunidade e ainda mais em te conhecer, Karina. Ai, prazer foi meu, Fabi. E pra Você é gente fechar nossa maravilhosa. conversa, um livro, um filme e uma mulher que você admira, por favor. Olha, eu vou te falar um livro que eu vejo na prática, né? O Poder do Hábito. Eu falo sempre em casa, né? Assim, você tem conceitos, você tem inspirações, só que não adianta nada se você não colocar em prática. Né? O poder do hábito é o que vai te transformar. Então, não adianta eu ter a teoria. É o hábito que te leva a mudar onde você quer chegar. A prática leva à perfeição. Então, acho que o Poder do Hábito é um livro que vale a pena ler e colocar em prática. Um filme. Um filme... A Vida é Bela. Ah, meu preferido da vida, maravilhoso. Tá vendo? Uma mulher de bom gosto. E uma mulher que você admira. Nossa, acho que é a Michelle Obama. Deve ter caído, já deve várias pessoas ter falado, né? Mas Várias, acho que ela verdade, tem, mas ela é tem demais. um desafio muito maior que todo mundo. Acho que ela é admirável. Karina, e voltando, eu queria acabar, mas eu não queria acabar, mas temos que acabar, porque a gente acabou nosso tempo, mas eu gosto muito do que você falou sobre o poder do hábito. E tem muito a ver com o que você disse antes também sobre cair e se levantar. E eu acho que você que é uma executiva empreendedora, CEO, fundadora, eu acho importante também entender o quanto que você acredita que a execução é o que muda. Por que também eu digo isso? Existem muitas ideias, né? Até aqui no próprio Mulheres Positivas a gente recebe ideias, quero fazer isso, quero fazer aquilo, tenho uma ideia maravilhosa, mas no final do dia é a execução que vai mudar o jogo. Eu queria ouvir a sua opinião aí como uma mulher que trabalha com saúde mental, como uma mulher que fundou seu próprio negócio, uma mulher que atende a empresa e tem uma base aí, você falou, são quantas mil pessoas? 350 mil pessoas, você falou? 350 mil bases. Então, eu imagino que você tem uma visão muito certeira e concreta sobre esse conceito, que eu acho que é um conceito importante para nós. Fabi, isso é fundamental, né? Na verdade, todo mundo busca sucesso, a famosa escalabilidade e recorrência. Como é que você vai escalar a qualidade e ter uma recorrência? E não tem mágica, Fabi. Assim, em 10 anos, nós não abrimos mão da qualidade. Né? Então, como é que você não abre mão da qualidade? Com o poder do hábito. A hora que você não encontra informação suficiente, que você não encontra profissional formado, o que você vai fazer? Você vai formar. E para você formar, você vai dar 2 anos para trás. Então, eu acho que a excelência no que a pessoa faz seja desenvolver um prato, prestar qualquer serviço, ele tem que ser excelente. Então, acho que a capacitação da pessoa, né, essa dedicação, criar protocolos, métodos. Processo, amo. Processos, porque se você não cria métodos, processos e ferramentas para averiguar isso, você não consegue escalar com qualidade. Aí acontece o que a gente vê, né? Escala e perde qualidade. E bate carro na parede. Bate o carro na parede. Maravilhosa. Karina Oliva, muito obrigada. Um prazer enorme te receber. Obrigada. Vou querer fazer esse curso. Estou precisando, assim como todos nós. Vamos fazer. Vou te mandar os acessos, quero sua opinião. Vou amar. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E obrigada por nos ajudar a ter uma vida mais equilibrada e feliz. Não, gente, muito obrigada por vocês abrirem essa oportunidade para falar desse tema de saúde mental, que é cada vez mais urgente na vida das pessoas. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Karina Oliva, que é sócia fundadora da Gatas Health. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!